Muito bem. Bom dia, então, bem-vindos. Obrigado por estarem presentes neste webinar. No resto desta manhã, vamos abordar um pouco os requisitos da norma ISO 9001, na sua versão, na sua última versão, de 2015. A ideia deste webinar é procurar conhecer os requisitos desta norma e alguns exemplos na sua aplicação prática. E nunca podemos esquecer que são exemplos. Portanto, a norma tem que ser sempre adaptada ao contexto de cada organização, de cada empresa e de acordo com as suas necessidades. Portanto, a ISO 9001, para quem tem já algum conhecimento, sabe, grosso modo, do que é que trata esta norma. No fundo, a norma define requisitos para se implementar um sistema de gestão de qualidade em qualquer empresa, em qualquer organização, seja de que setor for, de estrutura e de dimensão. A norma foi revista em 2015, tem pouco mais de um ano, foi reestruturada em 10 capítulos, 10 pontos, que servem de base para outros sistemas de gestão e facilita a sua integração com outros referenciais. Foi, de certo modo, revista para ser mais compatível com empresas de serviços e não tão direcionado para empresas de produtos de fabricantes. Tem alguns requisitos novos, nomeadamente requisitos relacionados com o contexto e expectativas das partes interessadas, o foco baseado nos processos que já existia na versão anterior mantém-se, e talvez se calhar mais claro, essa necessidade de focar nas empresas e de reestruturar o seu modo de funcionar em processos, uma interligação de vários processos, para que dar, ao fim e ao cabo, cumprimento aos requisitos dos clientes. Requer a implementação de um sistema de gestão de riscos e procura de oportunidades de melhoria. Esta talvez é a grande alteração desta norma e é algo que na ISO passa a fazer parte da estrutura comum de todas as normas daqui para a frente. Tem como característica também alguma flexibilidade quanto à informação documentada necessária ter para se dar cumprimento aos requisitos da norma, deixa de ter uma exigência como tinha até então de alguns documentos, de alguns procedimentos estarem documentados obrigatoriamente. Isso agora fica mais flexível, fica ao critério de cada empresa, se achar necessário ter os documentos que achar conveniente. Dá grande importância, e está mais claro nesta versão da norma, o controle dos processos, dos produtos e dos serviços fornecidos externamente, tudo o que seja fornecedores subcontratados, dá clara mais importância a este aspecto, está mais claro o requisito. E a sua estrutura, temos então os 10 requisitos, 10 capítulos. Dentro desses 10 capítulos temos vários requisitos da norma que terão que ser implementados e que serão alvo de auditorias para fins de certificação do sistema da empresa. Portanto, temos o capítulo 4 do contexto da organização, a liderança, o planeamento, o suporte, a operacionalização, a avaliação de desempenho e a melhoria. Depois tem alguns anexos para clarificar a nova estrutura, alguns termos e conceitos, apesar de existir a ISO 9000 de 2015, que saiu simultaneamente com a ISO 9001, que é uma norma de termos e definições que aconselho a que a tenham, a que adquirem junto do IPQ, para complementar e ajudar a interpretar alguns conceitos e terminologias da ISO 9001. Portanto, ao longo dos 10 capítulos, a norma define alguns requisitos. Esses requisitos, há capítulos mais extensos do que outros, esses requisitos serão então os quais têm de ser dado cumprimento e que são alvo das respectivas auditorias.
Começando no requisito 4, que fala do contexto da organização, aqui essencialmente o que a norma requer é que se compreenda a organização e o seu contexto. Deve ser determinado as questões externas e internas, todos esses fatores que sejam relevantes para o propósito da empresa, a orientação estratégica, e que afetem, de alguma forma, a sua capacidade para atingir os resultados pretendidos do sistema de gestão da qualidade. Estas questões internas e externas, ou estes fatores internos e externos, devem ser monitorizados e revistos periodicamente para, no fundo, estarmos atualizados em relação àquilo que é o contexto da organização em determinados momentos. Aqui, portanto, a norma, nos seus 10 capítulos, está definida e tem uma estrutura com alguma lógica, seguindo a lógica do ciclo de melhoria contínua. Temos no capítulo 4 a necessidade de definir o contexto da organização, definir o nosso âmbito, definir quem são as partes interessadas da nossa atividade, definindo os processos, o próprio sistema, passando pela melhoria, o planeamento, a operacionalização, a avaliação do nosso próprio sistema e, no final, a melhoria contínua promovida por este próprio ciclo. E, portanto, a norma começa com este capítulo do contexto, que é o que serve de base de partida para toda a definição do nosso sistema de gestão da qualidade. Começando por compreender este contexto, definir quem são os nossos fatores externos, quem são os nossos fatores internos que no fundo definem a nossa forma de trabalhar, a nossa forma da empresa trabalhar, de ser e de estar no setor e no mercado, no respectivo mercado, faz com que o nosso sistema seja direcionado e seja planeado de determinada forma. E é isto que a norma quer que, no fundo, se evidencie, se documente toda esta avaliação, toda esta análise de quais são estes fatores internos e externos que influenciam a nossa atividade. Portanto, todas as organizações têm que considerar este contexto no qual estão posicionados e no qual estão a prestar o serviço ou o produto. Existem fatores que influenciam, quer queiramos, quer não, o nosso desenvolvimento e o resultado do nosso trabalho realizado. E, então, essas questões têm que ser tidas em conta. Questões como, por exemplo, o que estão os nossos concorrentes a oferecer aos nossos clientes em que condições, existem ou não ferramentas tecnológicas no mercado que nos permitam trabalhar mais eficientemente, como é que nos afeta a legislação relativa aos nossos produtos ou serviços, quando estamos em situações de crises socioeconómicas, temos mais restrições financeiras, orçamentais, de investimento, como é que isto nos afeta, que planeamento é que nós temos que fazer em relação a isto. Portanto, todas as questões internas e externas têm que ser consideradas. A questão que colocamos é, então, como é que fazemos isto? A norma não define nenhuma metodologia, não exige nem estabelece nenhuma forma específica ou concreta de fazer esta avaliação de contexto, esta análise, ficando ao critério e à liberdade de cada empresa de fazer da forma como pretender. Alguns exemplos podem ser análises SWOT, estudos de mercado, análises de concorrência, relatórios socioeconómicos, etc, etc. Cada empresa tem que adaptar e vai buscar informação onde bem quiser e, no fundo, tem que adaptar à sua estrutura, à sua dimensão e à sua própria estratégia de negócio. O exemplo que vos deixo aqui, está ali de alguma forma realçado, é a análise SWOT. Esta talvez seja uma ferramenta que dá cumprimento ao requisito da norma, que é fácil de aplicar e de interpretar e que pode ser utilizada por qualquer empresa para
dar cumprimento a este ponto. Alguns exemplos deste tipo de análise ou de avaliação que tem que ser feito em relação ao contexto tem a ver com os próprios mercados. Deixo-vos aí alguns exemplos, só para se ter uma ideia, situações que aconteceram, reais, e que, no fundo, dizem respeito à análise do contexto e à situação destas empresas, destes setores, que, face a esses fatores, internos ou externos, tiveram que adaptar a sua forma de trabalhar e a sua estratégia. Face a este contexto, a aplicação da análise SWOT é algo não muito complicado, na minha opinião, e que pode ser facilmente utilizado por qualquer empresa e, no fundo, dá cumprimento ao requisito da norma, que é o que as empresas e quem trabalha nas empresas quer. Depois, claro, cada empresa e cada pessoa ou cada equipa de trabalho poderá aplicar aquilo que mais convenientemente for para si, partindo depois deste ponto. A aplicação da análise SWOT, vamos incidir sobre aquilo que são os nossos fatores internos, aquilo que são as nossas fraquezas e as nossas forças, tudo o que tem a ver com as questões internas da empresa, com os recursos humanos, com os recursos físicos, infraestrutura, com o know-how, com o conhecimento, com culturas, com questões sociais, todos esses fatores internos que queramos, quer não, influenciam a nossa atividade. E uns podem ser forças, podem ser aspectos positivos, outros podem ser aspectos negativos, que são as fraquezas. Podemos depois também identificar as ameaças e as oportunidades de todas aquelas questões, fatores externos, que são externos à nossa organização, têm a ver com o mercado, têm a ver com conjecturas económicas, financeiras, etc., legislativas, que influenciam a nossa atividade. O exemplo que vos deixo é um exemplo de uma creche escolar, de uma instituição de ensino, seja ela qual for, em que algumas fraquezas e forças e ameaças e oportunidades podiam ser identificadas como análise do contexto. Bem, face a este contexto, ou complementar a este contexto, temos então um outro requisito da norma que fala na compreensão e das necessidades e expectativas das partes interessadas. Em primeiro lugar, convém saber e perceber bem o que é uma parte interessada de acordo com esta norma de gestão da qualidade. Se formos à definição da parte interessada, que está na outra norma das definições, na ISO 9000, uma parte interessada é alguém, uma empresa ou uma organização que pode afetar ou pode vir a ser afetada pela nossa atividade, a atividade da empresa. Essas partes interessadas que são relevantes para o sistema de gestão da qualidade têm que ser identificadas e os requisitos relevantes destas partes interessadas têm que ser identificados. Estes requisitos têm que ser monitorizados e revistos de uma forma periódica. Que partes interessadas é que poderíamos considerar? Em geral, as partes interessadas são um pouco as mesmas, mas bem, de alguma forma depende sempre da atividade e da estrutura da própria empresa. Mas como a parte interessada temos os clientes, ou seja, é a principal e a mais óbvia parte interessada da atividade de qualquer empresa.
mas também temos que considerar uma parte interessada e pensando sempre que seja alguém que tem interesse naquilo que é feito pela empresa e que pode afetar ou pode ser afetada pela atividade da própria empresa. Podemos considerar patrocinadores, associações, aliados, parceiros estratégicos, administrações públicas ou reguladoras que definem requisitos de atuação, os próprios fornecedores, alguns participantes da cadeia de fornecimento, os investidores, os diretores da empresa, os gestores, os proprietários das instalações, o pessoal contratado, organizações sindicais. Há uma série de partes interessadas que podem ser, ou que existem e que têm que ser identificadas e consideradas. Para nós darmos cumprimento à norma, o que é que temos que fazer? Temos que identificar essas partes interessadas, definir ou identificar quais são as expectativas dessas partes interessadas e de que forma é que o nosso sistema de gestão da qualidade dá cumprimento a esses requisitos, a essas expectativas. O exemplo que vos deixo no seguimento do que foi dito anteriormente, da nossa creche escolar, identificamos o contexto, os fatores internos, os fatores externos, e temos então agora as partes interessadas da nossa atividade enquanto instituição de ensino. Então, identificamos, isto lá está, é um exemplo, depende sempre do nosso contexto e da nossa área de trabalho, mas numa creche podemos identificar as partes interessadas dos nossos clientes, que são os pais. Além dos clientes, identificaremos também as nossas crianças, no fundo. São talvez a principal parte interessada de uma instituição de ensino. Colégios de proximidade, colégios que podem ser tanto concorrentes como podem ser parceiros de continuidade do percurso de ensino dos nossos alunos, o conselho escolar, grupos empresariais, no caso de se tratar de um colégio privado, os fornecedores, os professores, todos estes serão partes interessadas da nossa empresa, da nossa organização e que têm as suas próprias expectativas e requisitos que querem ver cumpridos e outros requisitos que nós, enquanto empresa, queremos também que sejam cumpridos e de que forma é que o nosso sistema pode dar cumprimento a estas expectativas, a estes requisitos. Face a esta análise de contexto, então teremos que definir o nosso âmbito. Este âmbito tem que estar documentado, de alguma forma, é requisito da norma que esteja documentado. Na versão anterior da norma existia a obrigação de haver um manual da qualidade e aí é onde estava o âmbito. Aqui desta norma não há um requisito obrigatório de haver um manual, há um requisito do âmbito estar documentado, de alguma forma, podendo ser ou não num manual da qualidade ou outro qualquer, tem que estar documentado e que o âmbito tem que ser claro e tem que considerar o contexto da organização. Não podemos ter um âmbito do nosso sistema de gestão da qualidade que não englobe e que não tenha em consideração o contexto da empresa. E dentro do contexto estamos a falar de localizações, estamos a falar de atividades que uma empresa, cada empresa tenha, não pode excluir atividades e localizações porque elas próprias fazem parte da atividade da empresa e desse contexto e dessas questões internas e externas de forma de atuar. Esta é uma das principais alterações desta norma, é que o âmbito passa a ser mais abrangente e passa a ter que considerar as atividades que a empresa tem associadas
ao seu próprio serviço ou produto. Tem que considerar requisitos das partes interessadas relevantes, os produtos ou os serviços abrangidos pelo mesmo, e associado ao âmbito tem que haver o que nesta norma se chama a justificação dos requisitos não aplicáveis da norma. O que anteriormente se chamava de exclusões da norma, o termo exclusão deixou de aparecer, mas foi substituído por o não aplicável, e há requisitos que, não sendo aplicáveis à norma, têm que estar identificados quais são e a respectiva justificação do porquê de não ser aplicável. Há uma diferença em relação à versão anterior, que essa não aplicabilidade de requisitos pode ser em qualquer capítulo da norma, não está restrito aos capítulos relacionados com a atividade ou com o negócio. Qualquer requisito pode ser não aplicável desde que seja justificado e depois, claro que tem que ser para efeitos de certificação, a própria entidade certificadora, o auditor é que vai aceitar ou não essa não aplicabilidade e a justificação dada aos mesmos. Temos o nosso contexto definido, compreendido, as partes interessadas identificadas, temos o nosso âmbito estabelecido, temos que então determinar quais são os processos dentro do nosso sistema de gestão que têm que existir e que são necessários para definir a nossa forma de trabalhar e a nossa atividade. É requisito da norma depois manter a informação documentada que apoie a operação destes processos. Portanto, estes processos têm que estar definidos e tem que haver evidências documentadas de algum tipo de informação documentada que defina esses processos e que dê suporte a esses mesmos processos para que as coisas estejam claramente definidas. Entrando no capítulo 5, que é o capítulo da liderança, à semelhança da versão anterior da norma, voltamos a ter um capítulo direcionado para a gestão de topo das organizações, no qual a norma chama de liderança. E aqui a norma requer que a gestão de topo da organização e a gestão de topo entende como o máximo responsável do local de atividade da empresa, da própria empresa, ou da fábrica, da instalação, que deve demonstrar liderança e compromisso através de determinadas ações. E essas ações passam por assumir a responsabilidade da eficácia do sistema de gestão da qualidade. Aqui há uma ligeira alteração àquilo que era na versão anterior da norma, que era referido como o representante da gestão, que era alguém nomeado pela gestão de topo, alguém nomeado da gestão da empresa, que trabalhasse na empresa, alguém nomeado que seria então o representante da gestão para assuntos relacionados com a qualidade, com a garantia da implementação, da eficácia dos processos. Nesta versão já não existe esse representante da gestão. É a própria gestão de topo que tem que assumir essa responsabilidade. Não pode delegar, nem definir, nem passar essa responsabilidade para outra pessoa. A própria gestão de topo tem que assumir essa responsabilidade, tem que definir a política e os objetivos com base no contexto, tem que assegurar a integração, tem que promover a utilização e a abordagem por processos e o pensamento baseado em risco, assegurar que os recursos são necessários e são disponíveis, assegurar que o sistema consegue atingir os resultados pretendidos, comprometer, orientar e apoiar as pessoas, promover a melhoria contínua e o foco no cliente. Isto, resumidamente, dá uma maior responsabilização à gestão de topo para que se envolva
no sistema de gestão da qualidade e em tudo em tudo o que faz parte do respectivo sistema, desde a política aos objetivos, aos processos, à monitorização dos processos, à satisfação dos clientes, às reclamações, etc, etc. É a gestão de topo que é o responsável por garantir que o sistema é implementado e é eficaz. E, portanto, é a gestão de topo que tem que ter conhecimentos e ter o reporte necessário de todas as saídas, todos os resultados que saem do sistema de gestão da qualidade para ter conhecimento e para poder tomar as decisões necessárias que sejam tomar para que esteja sempre atualizado. Portanto, a política, como já referi, é definida pela gestão de topo. É a gestão de topo que tem essa responsabilidade de estabelecer a política e os objetivos que sejam alinhados com a direção estratégica da própria empresa e coerente com o contexto. Essa política tem de proporcionar um enquadramento para o estabelecimento dos objetivos e conter um compromisso de melhoria contínua. A política tem que ser documentada e comunicada dentro da organização e externamente também. As questões da comunicação externa é que a política faça parte dessa comunicação externa. Portanto, política e objetivos alinhados e definidos pela gestão do topo. Dentro das funções e das responsabilidades, a gestão do topo tem que assegurar que essas responsabilidades e autoridades estão atribuídas, comunicadas e compreendidas em toda a organização. A gestão do topo deve atribuir a responsabilidade e a autoridade para assegurar que o sistema de gestão da qualidade está conforme com os requisitos da norma e que se mantém íntegro quando existem alterações e assegurar que os processos estão a resultar as saídas pretendidas. A gestão do topo é o responsável máximo pelo sistema, tem que garantir que o sistema existe e é eficaz, mas ao mesmo tempo tem que atribuir as responsabilidades e as autoridades dentro da organização, para as várias pessoas, para as várias áreas, departamentos, para assegurar que o próprio sistema é capaz de ser implementado e definido. Portanto, não é requisito a existência de um representante específico da gestão, essa responsabilidade agora reside na gestão do topo. De qualquer forma, as empresas que já estão certificadas e que já têm definido o seu organograma, os responsáveis de qualidade, mantém-se na mesma. Simplesmente há aqui uma ligeira alteração que a gestão do topo tem de estar mais envolvida e tem de ter conhecimento, estar a par de tudo o que se passa no sistema e perceber como é que o sistema funciona, não podendo estar muito afastado do que é a gestão da qualidade. As evidências passam por descrições de função, organogramas, os procedimentos, as fichas de processo, ações de formação, etc, etc. Demonstrem que estas funções, estas responsabilidades e autoridades estão definidas. Entrando no capítulo 6, entramos no capítulo do planeamento, e neste capítulo temos talvez a principal alteração mais significativa que esta norma, na versão 2015, teve, que diz respeito às ações para tratar riscos e oportunidades. Portanto, o que a norma estabelece é que, considerando as questões, os fatores identificados nos requisitos do contexto e das partes interessadas, temos que determinar os riscos e as oportunidades de melhoria que tenham que ser abordados, tenham que ser considerados, e as ações que devem ser tomadas e a respectiva avaliação de eficácia. Portanto, as medidas adotadas para fazer
frente face aos riscos e as oportunidades serão proporcionadas aos potenciais impactos desses riscos sobre a conformidade do produto. Temos que fazer uma avaliação e, tendo em conta o potencial impacto desses riscos, temos que tomar as medidas necessárias. Portanto, esses riscos, uma vez identificados, riscos e oportunidades, devem-se estabelecer ações planeadas para os tratar. Aquilo que a norma requer é que exista uma avaliação do risco, mas não diz como. Não existe definido pela norma nenhuma metodologia específica de avaliação de risco. Podemos seguir, cada empresa segue a metodologia que entender, desde que seja coerente e que seja possível de fazer uma adequada avaliação do risco e uma adequada priorização desses riscos. Cada organização deve aproveitar o seu conhecimento sobre a atividade e planeá-la num foco preventivo. O objetivo da avaliação de risco é identificar situações de risco, que tenham um risco associado para a nossa atividade e as ações para gerir esse risco, e essas ações podem ser ações para eliminar o risco, tratar o risco, aceitar, minimizar esses riscos, pode ser qualquer um destes tipos, mas de qualquer forma essas ações são ações com carácter preventivo. E este aspecto acaba por ser uma nova abordagem desta norma em relação à versão anterior, sobre as chamadas ações preventivas, que já não existem nesta norma. Esta norma já não tem nenhum requisito, nenhum capítulo que fala de ações preventivas. Essas próprias ações preventivas derivam agora de toda a avaliação de risco que é feita e dessas ações que têm que ser planeadas para tratar esses riscos, que no fundo são ações preventivas. Essas ações que têm que ser planeadas e acompanhadas e depois avaliar a eficácia dessas mesmas. A avaliação de risco é uma avaliação que tem que ser feita de uma forma periódica, porque hoje, tendo em conta o contexto e as partes interessadas, os riscos e as oportunidades, hoje são uns e amanhã são outros, e então tem que, de uma forma periódica, tem que ser revistos. O relevante para a norma é o resultado deste exercício, desta avaliação, independentemente do método escolhido e a utilização de informação para fortalecer os processos. Aquilo que se requer é que sejam identificados com rigor e conforme o nosso sistema, a nossa atividade, a nossa empresa, identificar aspectos que têm que ser melhorados, que são um risco, que podem ser um risco para a nossa atividade, e outros que podem ser potenciados e que são as oportunidades. Portanto, a norma não estabelece como requisito a existência de um processo de avaliação de risco ou uma aplicação ou nenhuma metodologia concreta para ser aplicada para fazer gestão de risco. Para quem quiser, existe uma outra norma ISO que estabelece linhas de orientação para gerir riscos, sejam elas quais forem, que pode ser utilizada, a ISO 31000, e que pode servir como apoio para este ponto. Portanto, temos de ter consciência de que, pela diversidade de processos que pode existir numa organização, a sua complexidade e variabilidade nos resultados, não é possível de existir uma metodologia definida ou pré-definida pela norma
impostos pela norma para ser cumprida. O próprio contexto também influencia e, portanto, fica ao critério de cada empresa, cada organização, identificar e avaliar os riscos e as oportunidades da forma como entender. E esses riscos e as oportunidades estão relacionados com a própria atividade da empresa, o próprio setor, o mercado, e com os próprios processos que estão identificados na empresa. Riscos que podem existir no sistema de gestão de qualidade podem estar relacionados com a documentação, o uso de documentação obsoleta, a duplicação de tarefas, as pessoas não conhecerem os procedimentos de trabalho, a própria gestão de documentos ser excessivamente burocráticas, os planos de formação não serem eficazes, a própria metodologia dos clientes não ser mais adequada, os objetivos não se realizarem por falta de recursos, fornecedores de materiais insuficientes para a nossa necessidade, etc. Cada empresa irá avaliar os seus riscos na perspectiva sempre de que pode falhar e que essa falha poderá ter consequências na forma de trabalhar e de atuar da nossa empresa. Aquilo que se quer é que exista uma análise desse risco, uma metodologia definida e que haja depois uma apreciação desse risco, uma avaliação, avaliados e prejudicados. Que existam depois ações para tratar os riscos, ações essas que podem passar por ações de aceitar o risco, de minimizar o risco, de mitigar o risco, e as ações depois têm que ser planeadas no tempo, responsáveis e datas e recursos necessários, e a monitorização e revisão dessas ações dentro conforme os prazos definidos. Tendo em conta esta nossa avaliação de risco e oportunidades, teremos depois então definir os nossos objetivos de qualidade para a nossa empresa, para o nosso sistema de gestão de qualidade. Esses objetivos têm que ser definidos para os processos relevantes, coerentes com a política e os requisitos do cliente, ser mensuráveis, serem monitorizados, comunicados e atualizados e ser planeados de forma concreta. Aqui o essencial é que sejam coerentes com a política e com a atividade da empresa, sejam mensuráveis, para se poder concluir se foram atingidos ou não foram atingidos, e planeados de forma concreta com ações, com responsáveis e prazos associados. Um outro requisito novo também nesta versão da norma tem a ver com o planeamento das alterações. Aqui a norma dá especial relevância às alterações que podem existir na forma de trabalhar, na estrutura de uma empresa, qualquer empresa, e que essas alterações têm que ser tidas em conta e que tem que haver evidências de que elas existiram e de que maneira é que houve ou não houve, poderá não haver, influência no nosso sistema de gestão da qualidade. Quando for determinada a necessidade de fazer alterações no nosso sistema, estas devem ser realizadas de forma planeada. Essas alterações é preciso controlar, pelo menos, alguns requisitos da norma são referidos como sendo necessário, haver um controle e um planeamento dessas alterações, que está relacionado com conhecimento organizacional da empresa, de ter conhecimento de determinadas funções, determinados assuntos, determinados temas. Pode haver alterações de aquisição de mais conhecimento ou eliminação desse conhecimento, porque as pessoas saíram e aquilo que as pessoas
essas pessoas faziam, mas ninguém consegue fazer e não sabe fazer. Isso é uma alteração significativa e tem impacto no nosso sistema. E, consequentemente, o nosso planeamento e controle operacional é influenciado. Então, essas alterações têm de ser tidas em conta e tem de haver ações relativas a este assunto para poder planear e minimizar todas as consequências que essas alterações possam ter. Como exemplos de alterações, temos reestruturações de recursos humanos, de nível de direções, de áreas, de departamentos, alterações societárias da própria organização, de compras, de vendas, de fusões, de aquisições, etc., que podem afetar a nossa estrutura, a estrutura interna da empresa, internacionalizações e ou deslocações geográficas de processos ou de atividades da empresa, desenvolvimento de novas aplicações informáticas. Estas alterações podem ser alterações vistas como um aspecto positivo ou como um aspecto negativo. Não tem que ser necessariamente alterações negativas ou que influenciam de uma forma negativa a empresa. Podem ser alterações de qualquer tipo, quer seja positivo ou negativo, em termos de influência. Alterações regulatórias ou de legislação que podem afetar o nosso produto ou o nosso serviço. Portanto, há uma série de situações que podem existir, que muitas vezes existem nas empresas ao longo da sua vida, que afetam a forma de trabalhar da empresa. Portanto, a norma requer é que tenham em conta essas alterações e que as controlem, que planeiem da melhor forma possível para que o impacto seja o mais favorável possível. Dentro do capítulo 7, temos então um capítulo de suporte. Neste capítulo começamos pelo requisito dos recursos, e nos recursos falamos então das pessoas e da infraestrutura e do nosso ambiente para poder operacionalizar os nossos processos. E dentro daquilo que são as pessoas, temos que determinar e providenciar os recursos humanos necessários para a implementação eficaz do sistema de gestão da qualidade, para a operacionalização e controle dos processos. Portanto, a organização deve considerar que pode existir atividades em quais o número de pessoas que intervêm pode ser um fator variável e onde uma atribuição adequada de recursos é a chave para o resultado dos processos. Como, por exemplo, o número de pessoas nas linhas de produção ou de montagem, o número de operadores que prestam ao mesmo tempo um serviço de atendimento telefónico, o número de pessoas nas entregas ao cliente. Em muitos casos, este número de pessoas pode ser influenciado por alterações, como as tais reestruturações que falamos ainda agora. E então, nesses casos, tem que ser considerado como um elemento fundamental no planeamento dessas alterações. Em termos de infraestruturas, tem de haver infraestrutura necessária e adequada para operacionalizar os processos. Aqui a infraestrutura inclui edifícios e serviços associados, equipamentos, incluindo hardware, software, os recursos de transporte, tecnologia de informação e comunicação. Tem de haver, face ao nosso âmbito e ao que é o nosso contexto da empresa, temos que identificar, em primeiro lugar, determinar, identificar e definir de que forma é que mantemos essa infraestrutura que é necessária para a empresa poder trabalhar e poder estar a prestar um serviço ou um produto ao nosso cliente. Aqui consideramos então a manutenção dessa mesma infraestrutura. Essa manutenção tanto pode ser corretiva, como preventiva, preditiva, proativa. Tem que haver uma gestão adequada da manutenção dessa nossa infraestrutura. Em relação ao ambiente para a operação dos processos,
Em alguns setores isto pode ser mais relevante do que em outros. O próprio ambiente de trabalho tem que ser o adequado para que os nossos processos funcionem de forma adequada e, no fundo, não prejudiquem a qualidade do nosso serviço ao cliente. E aqui que é um daqueles requisitos que foi definido e para mais facilmente ser interpretado por empresas que prestam algum tipo de serviço, em que o ambiente, esse ambiente, sendo uma combinação de fatores humanos e físicos, pode ser crucial e crítico para a prestação do nosso serviço. Aspectos sociais, aspectos psicológicos, aspectos físicos podem, em alguns setores de atividade, influenciar a prestação e a qualidade do serviço prestado ao cliente. Basta pensar no setor da educação, no setor da saúde, o próprio ambiente influencia em grande parte o serviço prestado ao cliente. A empresa, a organização tem que ter as condições favoráveis e necessárias para que o ambiente seja o adequado para prestar esse serviço. Temos ainda dentro dos recursos aquilo que agora se chama recursos de monitorização e medição. Este é um requisito que já tem vindo a ter vários nomes ao longo das várias versões da ISO 9001. Aquilo que eram, começou por ser dispositivos de monitorização e medição, depois passou a ser equipamentos de monitorização e medição, agora chama-se recursos de monitorização e medição. O princípio é o mesmo, portanto, quando seja necessário assegurar resultados válidos e fiáveis, e tenha que se recorrer à monitorização ou medição para verificar a conformidade do nosso produto ou serviço, então temos que ter um controle, uma gestão adequada desses recursos. Quando aplicável, quando necessário, temos que garantir a chamada rastreabilidade da medição para assegurar que essas nossas medições são feitas com base a padrões de referência internacionais, laboratórios acreditados, e então temos que assegurar que isso existe. O porquê de se agora se chamar recursos de monitorização e medição tem a ver com que, lá está mais uma vez, empresas de serviços, muitas vezes existem sistemas ou aspectos que servem para monitorizar a medição e medir o nosso serviço prestado, que não seja essencialmente através de um equipamento. E então um recurso, seja ele qual for, seja ele um equipamento ou uma ferramenta, seja o que for, de monitorização e de medição, existe e, portanto, não pode ser excluído. Depois a empresa tem que determinar e evidenciar a forma adequada de assegurar a validez e a fiabilidade desse resultado, desse método utilizado. Exemplos de recursos de monitorização e medição são, por exemplo, observação ou supervisão. Existe muito em contact centers, em que se avaliam as características do serviço telefónico pelos operadores, através de escutas das conversas gravadas, etc. Pode ser através de inspeção, como, por exemplo, o cliente do Ministério, que serve para avaliar o nosso serviço, passando as pessoas passando por clientes e que, com base numa denominada grelha de avaliação, avalia o serviço prestado, quer seja através de software que realize monitorização de parâmetros, como por exemplo nos laboratórios, ou quer seja através de instrumentos de medição, de equipamentos que medem características físicas, químicas, ambientais do produto ou de serviços, como as balanças, os termómetros, etc. Tudo isto entra naquilo que agora se chama recursos de monitorização e medição.
Dentro dos recursos, temos então um requisito relacionado com o conhecimento organizacional. Aqui a empresa tem que determinar o conhecimento necessário para que os processos possam ser executados, possam ser operacionalizados, e este conhecimento deve ser mantido e disponibilizado na medida do necessário. O que a norma pretende com este requisito é que é evitar que as empresas estejam dependentes. É claro que isto depois vai ser sempre uma questão em algumas empresas, em alguns setores, um pouco, portanto, sensíveis, mas o que se pretende evitar é que uma empresa esteja dependente de uma pessoa em que essa pessoa é a única que tem algum tipo de conhecimento ou know-how para as tarefas ou para as funções desempenhadas, e que isso acaba por ser um risco para o caso aconteça alguma coisa à pessoa, que saia e o conhecimento deixando de existir, afeta a capacidade da empresa de prestar o serviço ou o produto com a mesma qualidade ao cliente. E em última análise, a própria qualidade não deixando, a própria qualidade sendo afetada, o negócio da empresa acaba por ser afetado também, e isso depois trará consequências. Portanto, o que a norma pretende neste requisito é que o conhecimento, na medida do possível e do necessário, seja partilhado para que a empresa mantenha-se a funcionar independentemente de pessoa A ou B estar. Isso pode ser feito através de diversas práticas, como reuniões, fóruns, documentação partilhada, fontes externas de apoio, proteção da propriedade intelectual, em alguns casos, etc. Portanto, aqui vai sempre depender da atividade da empresa, do negócio, mas a ideia fundamental é esta, que o conhecimento seja partilhado e mantido na medida do necessário, para evitar que a falta desse conhecimento, por alguma razão, possa afetar a qualidade e no final, no último caso, a própria atividade da empresa e a continuidade do negócio da empresa. Dentro deste capítulo temos então o requisito das competências. Aqui entramos naquilo que normalmente se chama um descritivo de funções, onde temos que determinar a competência necessária das pessoas que executam as tarefas que possam afetar o desempenho e a eficácia do sistema, incluindo subcontratados, se existirem. Deve-se manter a informação documentada como evidência das competências das pessoas. Portanto, temos que determinar essa competência necessária para cada função, e essa competência é sempre uma combinação de formação, de habilidades, de saber fazer, de experiências, de educação. Temos que conhecer a competência real que as pessoas possuem, e onde seja necessário, então, temos que planear as ações para adquirir e desenvolver as competências necessárias nas situações em que não existe. E aí entramos nos planos de formação, nas tutorizações, distribuição de tarefas, rotação de postos, planos de carreira personalizada, etc. E depois depende da estrutura de cada empresa e da dimensão, a forma de planear essa aquisição e desenvolvimento de competências necessárias. Qualquer que seja a forma para planear essas ações, planear essa aquisição de competências, temos de avaliar a eficácia dessas mesmas ações para garantir que a competência foi ou não foi adquirida, se é necessário voltar a planear as mesmas ações ou outras ações.
Temos ainda, então, dentro deste capítulo, a consciencialização e a comunicação. Estes são dois requisitos, de alguma forma, genéricos, mas que é importante garantir que exista. Por um lado, em termos de consciencialização, que as pessoas relevantes ou que tenham postos de trabalho relevantes ou que trabalham sob o controle da empresa, podem ser subcontratados, têm que ter consciência da política, dos objetivos da qualidade e da forma como é que a sua tarefa diária contribui para a eficácia do nosso sistema de gestão da qualidade e as implicações que podem ter caso existam não conformidades a essas tarefas. Em termos de comunicação, na mesma linha, tem que haver meios adequados de comunicação interna e externa, de forma a que aspectos relevantes do sistema de gestão da qualidade sejam comunicados para garantir que a qualidade do serviço ou do produto prestado ao cliente se mantém e que não é posta em causa. A comunicação é importante, não só em termos de recolha de opiniões dos nossos clientes, nos resultados das próprias auditorias, a interação dos vários processos, em todos os aspectos da comunicação é importante, como já se sabe. O último requisito deste capítulo, temos então aquilo que se chama, nesta versão da norma, a informação documentada, aquilo que antes era conhecido como controle dos documentos e dos registros, passa agora a ser o controle da informação documentada. O sistema de gestão deve incluir informação documentada requerida pela norma. A norma, nos seus vários requisitos e nos textos, refere muitas vezes que deve ser mantida a informação documentada, que deve ser retida a informação documentada, e isto significa que, por um lado, alguns aspectos têm que estar documentados. Tem que haver documentos que evidenciem essas questões, e noutros casos tem que haver evidências de registros que comprovem que foram realizados. Portanto, aqui o importante é que a norma é mais flexível na forma de definir o sistema e nos documentos que devem existir. A empresa que define que documentação que suporte e que formato é que documenta e que deve documentar as suas questões, sempre do ponto de vista de ser um sistema flexível e que a documentação tenha valor acrescentado e que não seja um documento que existe só porque existe e muitas vezes não é preenchido, portanto, não trazendo nenhum valor acrescentado. A informação documentada que tem que existir a nível de documentos, tem que haver informação documentada que tenha o âmbito, que apoie os processos da política, dos objetivos, relativo ao planeamento dos processos que demonstrem conformidade do produto, e que demonstrem o cumprimento dos requisitos relacionados com o design e desenvolvimento. Em termos de evidências de registros, tem que haver algumas evidências de controlos sobre a informação documentada, e, no fundo, aquilo que a norma traz de novo é a terminologia, deixa de considerar documentos e registros, passa a falar em informação documentada, mas na prática é a mesma coisa que estamos a falar, é sobre a documentação, é sobre as evidências, os registros, que temos que definir um sistema de controle para garantir que eles estão no suporte adequado, eles são revistos e aprovados de acordo com o necessário, estão disponíveis para quem necessita, estão protegidos em relação à confidencialidade, à perda, à própria segurança, aos danos, que são distribuídos e têm o acesso adequado, que são preservados em condições adequadas, em termos de arquivo, de conservação, de armazenamento, mantendo sempre a sua legibilidade, que as alterações são controladas, não esquecendo
a informação documentada de caráter externo, quer seja legislação, quer seja documentos de fornecedores ou de clientes, que faz parte da informação documentada que tem que se controlar. Portanto, na prática temos que ter um controle sobre todos esses aspectos de informação documentada, sendo que a informação documentada, de facto, sempre nos documentos e nos registros. Entrando no capítulo 8, então entramos no capítulo da operacionalização, e aqui, portanto, tendo em conta os nossos processos e, essencialmente, os nossos processos de negócio, temos que planear, implementar e controlar esses mesmos processos para cumprir com os requisitos para o fornecimento do produto ou a prestação do serviço. O que é que devemos ter em conta no planeamento destes processos operacionais? Ter claro qual é que é o resultado do processo, que requisitos é que devem cumprir, os controlos que têm que ser implementados no processo para assegurar que um produto ou um serviço é conforme na entrega ao cliente. Estes controlos consistem em atividades de monitorização e medição, e aqui entramos então nos tais recursos de medição e monitorização conforme seja necessário, e temos que determinar o grau e o tipo de informação documentada que será necessário manter e conservar em relação ao processo. No decorrer da atividade pode existir alterações. Se for possível prevê-las, deve-se rever e adaptar o planeamento. Se não for possível, as consequências devem ser controladas e o planeamento das alterações então tem que existir e evidenciar esta minimização, este controle das tais consequências das alterações que possam existir. Então temos dentro do nosso planeamento e controle operacional, temos a comunicação com o cliente, a definição e o estabelecimento de quais são os requisitos dos produtos e dos serviços a prestar ao nosso cliente. As vias de comunicação utilizadas com os clientes podem ser contacto pessoal, contacto telefónico, correio físico, correio eletrónico, aplicações, pela web, etc. O conteúdo da comunicação não deve limitar-se a transmitir a informação relativamente ao produto ou serviço. Atenção às consultas do cliente, ao feedback do cliente, queixas, reclamações, opiniões, sugestões, incidências que possam afetar aquilo que é a propriedade do cliente, ações de contingência perante situações de emergência, a comunicação aqui, chamada comunicação com o cliente, não deve ser vista, segundo o ponto de vista da norma, deve ser vista estritamente como uma comunicação do que é que o cliente quer relativamente ao produto ou serviço. A comunicação tem que haver evidências e isso servir para alimentar o sistema de gestão da qualidade, comunicações relacionadas com qualquer aspecto relacionado com o cliente, seja positivo ou negativo. Fora aquilo que esteja relacionado com o próprio serviço e o produto. Nestes requisitos de produtos ou serviços, portanto, têm que estar definidos de alguma forma, estes requisitos. Normalmente os requisitos são definidos em propostas, em contratos, em projetos, pedidos, catálogos, publicidade, etc. E expressam informações como a identificação do produto ou do serviço, características, prestações, garantias, instruções de utilização, especificações do cliente, preço, condições de pagamento, prazo de entrega. Estes requisitos têm de ser evidenciados, têm de ser conservados como informação documentada, são registros que evidenciam quais são os requisitos dos clientes. Se houver revisão a estes requisitos, têm de ser mantidos e têm que ser controlados, todas essas alterações e revisões.
Dentro do capítulo do design e desenvolvimento, é o que se chamava concepção e desenvolvimento, mudou o nome, essencialmente, para design e desenvolvimento. Em termos de requisitos, mantêm-se os mesmos, portanto, tem que haver um conjunto de etapas ou de processos que transformam os requisitos de um objeto em requisitos mais detalhados desse objeto. Portanto, a questão do design e do desenvolvimento passa por apresentar soluções e de resposta a solicitações por parte de um cliente, quando o cliente não expressa claramente o que é que quer, e é a empresa que tem que fazer o design, o desenvolvimento do serviço ou do produto associado, e a norma requer que hajam uma série de etapas relacionadas com esse design, com esse desenvolvimento, que passam por o planeamento desse mesmo design e desenvolvimento, que é necessário considerar uma série de aspectos para poder realizar o design e desenvolvimento dessa solução. Tem a ver com a natureza, duração, complexidade das atividades, as próprias etapas, as atividades de verificação da validação, responsabilidades envolvidas, necessidade de recursos, participação ou não de clientes ou utilizadores. Esse planeamento tem que ser feito para dar cumprimento a todo este requisito do design e do desenvolvimento. Temos que considerar as entradas para o design, entradas que devem ser consideradas requisitos funcionais, de desempenho, informação resultante das atividades de anteriores semelhantes que possam existir, exigências estatutárias e regulamentares, normas ou códigos de conduta que tenham sido que tenham que cumprir, as consequências ou potenciais consequências de falhas devido à natureza do produto e dos serviços. Tudo isto entra como entradas. Depois, ao longo do próprio processo de design e desenvolvimento, tem que haver várias etapas de verificação e de validação para garantir que o nosso desenvolvimento vai estando de acordo com os requisitos inicialmente estabelecidos. Depois do nosso processo, temos então umas saídas e temos que assegurar que, por um lado, temos que reter a informação documentada em relação a esse processo todo, temos que assegurar que os requisitos de entrada foram satisfeitos, são cumpridos, os resultados da validação demonstram que, ok, as coisas estão validadas, estão de acordo com aquilo que nós pretendíamos e o cliente também pretendia. Essas características estão especificadas para que as coisas fiquem claras. Alterações que possam haver, então, têm que também ser verificadas e controladas e estarem evidenciadas de que houve essas mesmas alterações. Portanto, o design de desenvolvimento é um pouco mantém-se o mesmo que já havia na versão anterior da norma, que era a concepção de desenvolvimento. É um ponto em que muitas empresas não vão aplicá-lo, porque não existe. Temos os tais requisitos não aplicáveis, porque não existe atividades de design e desenvolvimento em muitas empresas. Para aquelas que não podem excluir, tem que dar cumprimento ao requisito e tem que ter todo o planeamento de acordo com o que vimos. Dentro deste capítulo temos então também aquilo que se chama controle dos processos, produtos e serviços fornecidos externamente, e aqui estamos a falar de tudo o que sejam fornecedores e subcontratados, produtos ou de serviços ou de processos da nossa organização. Portanto, o requisito da norma foi um pouco alargado,
para ficar mais claro sobre os controlos que têm que existir em relação aos fornecedores e aos subcontratados. Os critérios devem estar claramente definidos e orientados ao cumprimento dos requisitos do produto ou do serviço. Temos que avaliar questões como reconhecimentos no mercado, localizações, flexibilidade, capacidade de fornecimento, situação financeira, preços, formas, prazos de pagamento, sejam eles quais forem os critérios, têm que estar definidos. A norma não define quais são estes critérios, cada empresa é que definirá os critérios necessários para a seleção e a escolha desses mesmos fornecedores externos. É necessário ter uma monitorização e uma reavaliação dos fornecedores. A comunicação é um elemento-chave. Essa monitorização pode passar por inspeções de produto, auditorias ou outro tipo de visitas às instalações do fornecedor, acompanhamento no local da prestação do serviço, análise de indicadores, não conformidades detectadas, etc. Tem que haver um sistema de monitorização contínua para reavaliar ao longo do tempo os nossos fornecedores e os nossos subcontratados. Dentro da produção e da prestação do serviço, temos então que implementar o nosso processo sobre produções controladas, definir quais são os recursos de monitorização e medição adequados, quais são as atividades de monitorização e medição para verificar que os critérios de aceitação dos produtos e dos serviços foram cumpridos. Temos que considerar o uso e o controle da infraestrutura adequada para a operação dos processos. Temos que considerar as pessoas em relação à sua competência e conhecimento. E temos que ter implementado atividades de elaboração, entrega e posterior à entrega, caso se aplique. Dentro deste aspecto, temos que ter em consideração a identificação e a rastreabilidade de toda a informação, quer seja de produto ou de serviço. Temos que conseguir rastrear desde o início do processo comercial, que é o contacto com o cliente, até ao processo de entrega final ao cliente, conseguir identificar todas as etapas do serviço, ou da produção do produto, ou do próprio produto, se for necessário, conseguir identificar a rastreabilidade todas essas entradas e saídas. Temos que considerar a propriedade do cliente, quando necessário, que devemos cuidar da propriedade do cliente, incluindo a propriedade dos fornecedores externos e subcontratados, que seja aplicável. No ponto da preservação, temos que considerar, quando seja aplicado, durante a produção ou a prestação do serviço, algumas saídas do nosso processo. Temos que garantir que o nosso processo, o nosso produto ou o nosso serviço tem as suas características preservadas. Essencialmente, se falarmos de produtos, temos que garantir que esse produto mantém-se preservado até à entrega ao cliente. Nas chamadas atividades posteriores à entrega, no pós-venda, temos que garantir que, se elas existirem, então temos que dar cumprimento e temos que as controlar. Exemplos como garantias de produtos e serviços pós-venda, instalações, reparações, manutenções, as próprias tratamento de chamadas e reclamações no pós-venda têm que ser consideradas aqui. Portanto, o pós-venda pode aplicar a empresas de produtos como empresas de serviços. As próprias reclamações e tratamento de chamadas após a prestação do serviço ou após a venda do produto existem sempre, portanto, no mínimo, isso tem que estar considerado.
Mais uma vez, o controle das operações. No caso de existirem alterações, temos que assegurar a continuidade e conformidade com os requisitos do produto ou do serviço. Na libertação dos produtos, temos que garantir que os produtos ou os serviços, temos que garantir que, tanto seja produto ou serviço, em determinados momentos da nossa atividade, da nossa prestação, tem de haver momentos onde não é entregue ou não é libertado para o cliente antes de serem verificados determinados requisitos. E é necessário documentar a verificação para essa libertação. É necessário evidenciar que alguém com responsabilidade e competência necessária deu como ok em relação ao cumprimento dos requisitos, seja de produto ou de serviço, para que seja entregue ao cliente. Exemplos do que é que se pode ser verificado. Podemos estar a falar de características de produto, como dimensões, composição, aspecto, podemos estar a falar de funcionalidades, de previstas, de tempos de prestação de serviços, atuações das pessoas durante a prestação de serviço, seja qual for o serviço ou o produto entregue ao cliente, há sempre determinados requisitos que têm que ser verificados para dar o ok que pode ser entregue ao cliente. Quando estas saídas são consideradas não conformes, então tem que haver uma gestão adequada dessas saídas não conformes na produção ou na prestação do serviço, e aí entramos no capítulo das não conformidades. Passando ao capítulo 8, que é relacionado com a parte operacional da atividade da empresa, temos então o capítulo relacionado com a avaliação do desempenho do nosso sistema, e aqui a norma define algumas ferramentas e metodologias que têm que existir para conseguirmos avaliar o desempenho do nosso sistema e consequentemente o desempenho da nossa atividade perante o cliente. E aí começamos pela monitorização, medição, análise e avaliação, onde teremos que utilizar os chamados indicadores de processo relacionados com os vários processos para poder avaliar e medir a eficácia do desempenho dos nossos vários processos. Esses indicadores têm que ser relevantes, claros e analisados periodicamente, com um valor definido, um valor limite definido e serem fáceis de medir e de monitorizar. Temos também a satisfação do cliente. Aqui a norma requer que sejam determinados os métodos para obter, monitorizar e rever a percepção dos nossos clientes. Mais uma vez, não diz como e de que forma é que deve ser feita essa monitorização da satisfação. Alguns métodos, como exemplo, são os inquéritos ou os questionários de satisfação, poderão ser reuniões com clientes, poderão ser através do contacto direto, saber de uma perspectiva das pessoas, contacto diretamente com o cliente, tentar ter uma percepção de como é que ficou a satisfação do cliente em relação a um determinado aspecto, pode ser através de estudos de mercado, etc. A empresa define na forma que queira e bem entenda que seja necessária e que dê os resultados necessários para a empresa. Termos também como ferramenta de avaliação de desempenho as auditorias internas. Mais uma vez, a norma requer que sejam realizadas auditorias internas em intervalos planeados para proporcionar informação sobre a eficácia da implementação do sistema de gestão da qualidade. Têm de ser selecionados auditores que assegurem a imparcialidade do processo de auditoria. Esses resultados das auditorias têm de ser comunicados à gestão do topo e devem ser tomadas as ações corretivas necessárias. É necessário documentar o programa de auditorias e os seus resultados, os seus respectivos resultados.
Como outra ferramenta de avaliação de desempenho, temos a revisão pela gestão, chamada revisão pela gestão, onde requer que a gestão do topo reveja o sistema de gestão da qualidade em intervalos planeados, para assegurar que continua pertinente, adequado, eficaz e alinhado com a orientação estratégica da organização. Aqui a revisão, a norma refere quais serão os pontos mínimos a tratar nesta revisão, nesta reunião de revisão, como entradas, e define também as saídas que devem, pelo menos, resultar desta avaliação. No fundo, é a principal avaliação de desempenho do nosso sistema, onde vamos, periodicamente, avaliar todos os requisitos do nosso sistema, desde a política aos objetivos, aos indicadores, os processos, a satisfação do cliente, as reclamações, as auditorias, para podermos concluir em relação à pertinência, à adequação e à eficácia do nosso sistema, da nossa empresa. Chegando ao último capítulo da norma, chegamos ao capítulo da melhoria, e, portanto, para fechar o ciclo da melhoria, após a avaliação do desempenho do nosso sistema, temos então de ter também algumas ferramentas para potenciar e promover a melhoria de todos os nossos processos e do nosso sistema. Começa pelo tratamento das não conformidades e das ações corretivas, onde tem que haver um sistema que identifique e que registre essas não conformidades e que se possa analisar as causas e tomar as respectivas medidas corretivas para eliminar as causas. Isto tem que estar sempre feito de uma forma documentada para poder evidenciar de que as situações foram identificadas, foram analisadas e foram tratadas. E desta forma estamos a melhorar de uma forma contínua a adequação e a eficácia do nosso sistema, analisando sempre os nossos resultados e avaliando o nosso sistema através de todas aquelas várias ferramentas, que são requisitos da norma, para avaliar o desempenho do nosso sistema. Portanto, o que podemos esperar da ISO 9001? Podemos esperar um melhor controle sobre os processos e os seus resultados, melhorias no ambiente laboral ao favorecer a participação das pessoas, tal consciencialização e partilha de conhecimento que a norma de alguma forma requer que exista. Temos decisões baseadas em indicadores de processos, temos clareza na identificação de funções e de responsabilidades, temos a orientação da gestão para resultados estratégicos, redução de falhas e erros ao integrar o risco na gestão preventiva e da melhoria. Temos uma melhoria na percepção interna e externa da organização, cumprimento de requisitos de clientes, temos aumento dos níveis de produtividade ao clarificar a interação dos processos, temos a melhoria nos níveis de resposta a reclamações, incidentes, etc. Temos uma orientação para a melhoria e para a excelência. Isto é o que podemos esperar da ISO 9001. É isto que a norma, é para isso que a norma foi definida, que existe e de certa forma ajuda as empresas a melhorarem, quer seja a sua organização interna, a sua reestruturação, e nesta versão de 2015, sobretudo, traz um maior envolvimento da gestão do topo e uma maior integração daquilo que é a gestão da qualidade com a gestão do negócio e da empresa. É isso que se pretende com a implementação da ISO 9001. Aliado, claro, à questão de poder ser um sistema certificado, poder ter um reconhecimento internacional por parte de uma entidade externa, como uma empresa, com um sistema de gestão de qualidade certificado. E pronto, e com isto conseguimos um pouco
explorar, falar de todos os requisitos da ISO 9001. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Não sei se tem alguma questão que queiram colocar. Se não tiverem nenhuma questão, agradeço a vossa presença. Espero ter contribuído para transmitir ou conhecimentos novos ou ajudar a entender alguns dos requisitos da norma neste curto espaço de tempo e desejo um resto de 2016 bom para vocês e um bom e feliz ano de 2017 com muita qualidade para todos vocês, ok? Obrigado então, até à próxima, obrigado.